Preparados para embarcar em mais uma emocionante jornada pelo mundo do futebol? Hoje trazemos a história de um dos maiores ícones que já pisaram nos gramados, Mané Garrincha. Preparem-se para mergulhar na vida e na carreira desse jogador lendário, cujo talento e genialidade conquistaram o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos reviver momentos marcantes, repletos de emoção e superação. Acompanharemos a trajetória de Mané Garrincha desde sua origem humilde até se tornar um verdadeiro gênio do futebol. Dribles desconcertantes, jogadas mágicas e momentos de glória aguardam por vocês. Conheceremos não apenas o jogador, mas também a pessoa por trás do mito. Vamos mergulhar em suas vitórias, algumas das adversidades que ele enfrentou e celebrar suas conquistas. Preparem-se para se emocionar, sorrir e se surpreender a cada passo dessa jornada inesquecível. Suas histórias e relatos nos ajudarão a entender o impacto que esse jogador extraordinário teve no futebol e na vida de todos que o cercavam. Então, convido vocês a se juntarem a nós nessa viagem única pelo universo do futebol e da genialidade de Mané Garrincha. Estejam prontos para vivenciar momentos inesquecíveis e serem cativados por essa história que vai ficar gravada em suas memórias. Agora, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada pelo legado imortal de Mané Garrincha. Na pequena cidade de Pau Grande, interior do Rio de Janeiro, nasceu um menino que carregaria consigo o destino de se tornar um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Mané Garrincha, veio ao mundo em uma família humilde, mas desde cedo demonstrou um talento excepcional com a bola nos pés. Garrincha, um menino franzino e com as pernas tortas, enfrentava dificuldades na vida, mas foi nas ruas de sua cidade que ele encontrou a sua paixão, o futebol. Com sua habilidade ímpar, Mané encantava a todos que o viam jogar nos campos improvisados, deixando adversários perplexos com seus dribles desconcertantes. Mas por que o nome Garrincha? A história conta que Manuel gostava de caçar pássaros, e seu irmão, ao presenciar uma atitude cruel de Mané com um passarinho, decidiu apelidá-lo de Garrincha, em referência a um pássaro de mesmo nome. Antes da fama, Garrincha trabalhava na fábrica de tecelagem da cidade, e mesmo diante do barulho infernal das máquinas, ele ainda assim conseguia dormir durante o expediente. Por inúmeras vezes Garrincha estava a um passo de ser demitido, demissão esta, que estava prevista para acontecer sempre na segunda-feira, pois domingo ele participava do jogo pelo time da empresa onde trabalhava. E adivinha quem decidia os jogos e fazia a maioria dos gols da partida? Com isso, sua demissão sempre acabava adiada. Aos poucos, o talento de Garrincha começou a chamar a atenção de olheiros e clubes. Foi assim que ele teve a oportunidade de ingressar no Botafogo, um dos grandes times do Rio de Janeiro. Com a camisa alvinegra, Mané se destacou rapidamente, conquistando títulos e o coração dos torcedores. No entanto, a trajetória de Garrincha não foi apenas de glórias. Ele enfrentou inúmeras dificuldades pessoais, incluindo problemas com lesões e sua vida fora dos gramados. Mas foi exatamente em meio a essas adversidades que sua genialidade brilhou ainda mais. Garrincha driblava não só os adversários, mas também os obstáculos da vida, mostrando sua resiliência. Em cada partida, Garrincha encantava o público com seus dribles desconcertantes e jogadas imprevisíveis. Sua velocidade e habilidade eram incomparáveis, e ele se tornou um verdadeiro ícone do futebol brasileiro. Em um amistoso contra o Milan, na Itália, Garrincha entrou no segundo tempo e protagonizou uma jogada inesquecível. Didi lançou uma bola e ele driblou o zagueiro, driblou o outro zagueiro, driblou o goleiro e ficou parado na linha do gol esperando que o goleiro viesse buscar a bola. Como o goleiro havia desistido da jogada, Garrincha fez o gol chutando a bola para cima, próximo ao travessão, pegou a bola com a mão e ficou olhando firme para o rosto do goleiro. Pensa em um cara marrento. Assim era o Garrincha. Conforme Mané Garrincha se tornava uma lenda do futebol, seu nome ecoava pelos estádios do Brasil e do mundo. Seu estilo de jogo único e sua personalidade carismática conquistaram a admiração de milhões de pessoas.
É nesse cenário que sua carreira ganha uma nova dimensão e ele mostra ao mundo o que é capaz de fazer com a bola nos pés. Com a camisa do Botafogo, Garrincha encantava os torcedores e os adversários com sua velocidade, habilidade e dribles desconcertantes. Seus passes precisos e jogadas imprevisíveis tornavam-se sua marca registrada, conquistando a admiração de todos que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Mas nem tudo são apenas glórias. A vida pessoal de Garrincha também foi marcada por desafios e dificuldades. Ele enfrentou problemas fora de campo, lutou contra lesões e obstáculos que ameaçavam sua carreira. No entanto, sua paixão pelo futebol e sua determinação o ajudam a superar as adversidades e a se tornar ainda mais forte. À medida que seu talento brilhava cada vez mais, Mané Garrincha chamou a atenção da seleção brasileira. Ele foi convocado para representar o país nas maiores competições internacionais. E é nesse palco que ele deixaria sua marca que jamais será apagada na história do futebol. Garrincha e Pelé formaram uma dupla imbatível, levando a seleção brasileira à conquista da Copa do Mundo de 58, afastando assim a sucessão de derrotas da seleção brasileira. O entrosamento entre eles era incrível e suas jogadas se tornaram uma marca registrada daquela equipe. Já a Copa do Mundo de 62 trouxe um desafio ainda maior para Garrincha. Ele se tornaria o protagonista do time brasileiro após a lesão de Pelé. Na estreia contra o México, o favoritismo recai principalmente sobre Pelé e Garrincha. No entanto, neste jogo, Garrincha passa despercebido e as manchetes dos jornais ficam todas com Pelé. Dias depois, contra a Tchecoslováquia, Pelé se machuca e deixa a Copa do Mundo por causa de uma distensão na virilha, no qual tiraria Pelé de campo de forma dramática. Agora, era a hora de Garrincha assumir a responsabilidade. A partida contra a Tchecoslováquia se torna um desafio ainda maior para Garrincha. Ele assumiu a responsabilidade de liderar a seleção brasileira e mostrou todo o seu talento e habilidade em campo. Com Pelé fora de campo, o jogo contra a Espanha foi dramático, pois a Espanha saiu na frente. Restava que Garrincha demonstrasse sua genialidade e dessa vez Garrincha não falhou. Garrincha começou a inventar dribles contra a defesa espanhola. Na final da Copa do Mundo de 62 contra a Tchecoslováquia, Garrincha teve uma atuação brilhante e decisiva. Garrincha também criou diversas jogadas perigosas e foi fundamental para a vitória do Brasil por 3-1, garantindo o bicampeonato mundial para a seleção brasileira. Sua atuação naquela final foi um dos momentos mais memoráveis de sua carreira e confirmou seu status como um dos maiores talentos do futebol. Nas vésperas desse jogo, o zagueiro Axbom da Tchecoslováquia, que seria o marcador de Garrincha, fez declarações à imprensa afirmando que estava preparado para marcar Garrincha e disposto a barrar seu futebol. E ainda disse que Garrincha só sabia driblar para o mesmo lado, e quanto a isso já estava preparado, pois tinha certeza que não sairia de campo sendo mais um João, pois assim que era chamado aqueles que eram humilhados pelos seus dribles. Mal sabia o zagueiro que ele estava repetindo a mesma declaração de dezenas de outros Joãos. Garrincha não sabia que o nome do seu marcador era Axbom, e o tratou como mais um João qualquer, e o Brasil venceu a partida de virada, sagrando-se campeão do mundo mais uma vez. Garrincha, com seu jeito simples e carismático, conquistava a todos que o conheceram. Seu sorriso cativante e sua personalidade genuína o tornam uma figura querida não apenas entre os colegas de time, mas também entre os adversários e até mesmo os jornalistas. O mundo descobriu o jogador excepcional que é Mané Garrincha. Sua genialidade encantava a todos, aplausos e elogios vieram de todas as partes. Ele se tornou um ídolo não apenas no Brasil, mas em todo o planeta, conquistando fãs e admiradores com sua arte dentro das quatro linhas. Mas é importante lembrar que por trás do brilhantismo de Mané Garrincha, havia um ser humano com suas próprias vulnerabilidades e desafios a enfrentar. Sua vida fora dos gramados se tornou mais evidente. Garrincha enfrentou problemas familiares, vício em álcool e passou por altos e baixos emocionais. Mas, mesmo diante dessas adversidades, ele encontrava forças para continuar brilhando no futebol. A trajetória de Mané Garrincha é um verdadeiro exemplo de resiliência e paixão pelo esporte. Seu talento indiscutível o colocou no patamar dos maiores jogadores de todos os tempos, e sua história continua a inspirar gerações de fãs do futebol. Garrincha teve passagens por outros clubes, incluindo o Corinthians, onde atuou entre 66 e 67. No entanto, devido a lesões e problemas físicos, sua passagem pelo clube paulista não foi tão bem sucedida quanto em outros times, como o Botafogo. Garrincha também teve uma breve passagem pelo Flamengo e atuou no Olaria,
um clube carioca, antes de encerrar sua carreira. Mas como sabemos, todas as histórias têm seu fim. Chegou o momento em que a carreira de Garrincha se encerra, deixando-nos com a lembrança de seus feitos e a saudade de seu futebol inigualável. Mas seu legado perdurará para sempre, eternizado nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de testemunhar sua genialidade em campo. Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, deixa um vazio no futebol, mas sua história continua viva. Seu nome será lembrado como sinônimo de talento, superação e amor pelo jogo. Garrincha é reconhecido como um dos maiores jogadores de todos os tempos e sua influência no futebol brasileiro e mundial é inegável. Seu estilo de jogo único e sua paixão pelo esporte o tornaram uma lenda viva em nossa memória. Garrincha faleceu em 1983, deixando uma lacuna no coração de todos os amantes do futebol. O nome de Garrincha jamais será esquecido. Da forma como Garrincha jogava, infelizmente jamais será repetido, pois diversas vezes ele driblava o adversário e aguardava pacientemente sua volta, apenas para driblar novamente. Um verdadeiro show de habilidade e domínio do jogo. Porém, nos dias de hoje, os técnicos forçariam Garrincha a passar a bola, e os árbitros não permitiriam tal ousadia. O futebol perdeu um pouco dessa sua essência. A magia dos dribles e a liberdade dos jogadores estão sendo cada vez mais limitadas, e o espetáculo em campo fica restrito às regras de hoje. Como seria maravilhoso se pudéssemos reviver os dias em que Garrincha encantava a todos, desafiando os adversários com sua genialidade. Há quem diga que o futebol precisa resgatar sua alma e permitir que os artistas da bola brilhem mais uma vez, para que a emoção e o encanto voltem a reinar ainda mais nos gramados. Ao final dessa jornada, somos lembrados de que o futebol é muito mais do que um esporte. É uma arte que transcende fronteiras, une pessoas e desperta paixões. E Mané Garrincha foi um dos maiores artistas que já pisou nos gramados, encantando o mundo com sua genialidade e irreverência. E assim chegamos ao final dessa história emocionante de Mané Garrincha, um verdadeiro gênio do futebol. Sua vida e carreira são um exemplo inspirador para todos aqueles que sonham em superar desafios e deixar um legado inesquecível. Agradecemos de coração a todos que nos acompanharam nessa jornada incrível aqui no canal do Elite, e agora convidamos vocês a compartilharem nos comentários as suas memórias e as emoções que essa história despertou em vocês. Cada palavra, cada história compartilhada, enriquecerá ainda mais essa homenagem ao eterno Mané Garrincha. E se você foi tocado por essa história, se ela te emocionou e te fez sentir a grandiosidade do futebol, pedimos humildemente que deixe o seu like, pois esse simples gesto é uma forma poderosa de mostrar que esse conteúdo foi significativo para você. E com o seu apoio, estaremos ainda mais motivados a trazer mais histórias, mais emoções e mais conteúdos inspiradores para o nosso canal. Afinal, é por meio do seu apoio e incentivo que podemos continuar celebrando os heróis do futebol, como Mané Garrincha, e compartilhando essas narrativas cativantes com o mundo. Juntos, podemos manter viva a chama do futebol e inspirar novas gerações de apaixonados por esse esporte tão amado. Pouquíssimo foram os que conseguiram marcar o Garrincha. Desde garoto, sempre tive o hábito de partir para cima do adversário. E eu me espelhei muito no Garrincha. Assisti como 10 vezes mais ou menos o filme do Garrincha. Hoje em dia é muito difícil dar esse drible, mas é um drible desconcertante. E eu sou fã desses dribles. Garrincha era demais, né? Demais. O maior jogador de futebol que eu vi jogar na minha vida foi o Garrincha. Ele era desconcertante. Garrincha, o que você acha do Pelé? Porque era você que era para ser o campeão. Não, o Pelé é uma pessoa diferente, Pelé é outro gênero diferente. Pelé é um homem gol. Eu sempre fui um homem que preparava a jogada, Pelé. Dele não tem nada que falar, para mim ele é um amigo, é o rei do futebol, tudo bem. Eu fico sendo no segundo plano. Eu estou feliz com isso.